A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages como igreja organizada há 65 anos. Estamos ali no centro, quase esquina da rua Correia Pinto, na rua Coronel Fausto de Souza, número 353. Você é convidado para ir lá nos visitar e estar conosco. Nossas atividades principais são aos domingos, às 9h30 da manhã, escola dominical, e à noite o culto às 19 horas. Você é nosso convidado. Durante a semana nós temos várias atividades para as outras faixas etárias e nós queremos que você nos acompanhe também pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos na Semana da Páscoa. Vamos começar a pensar na Páscoa, vamos começar a pensar sobre o que significa a Páscoa. E hoje eu queria pensar com vocês e meditar com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 33 ao 49. Acompanhe comigo a leitura que eu farei. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes, dele lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, sempre estamos, mas esse momento é um momento onde nós queremos estudar a Tua Palavra, sermos alimentados por Ti, Pai Santo, fazer com que a nossa alma esteja mais perto do Senhor, Pai Santo.
e que o Senhor nos guie e direcione para fazermos a Tua vontade, sermos fiéis a Ti, Pai Santo, e para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Nós queremos Te implorar e Te suplicar, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai. Que a gente possa acalmar-se, que nós possamos entregar nossas vidas diante de Ti, Pai, que o Senhor venha falar com os meus amigos, com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Usa-me para pregar a Tua palavra, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Páscoa. Para muitos, a Páscoa é sinônimo de bacalhau. A tradição antiga dizia que Páscoa sem bacalhau, sem o peixe, não era Páscoa. E até há um motivo para isso. Para outros, para as crianças, Páscoa é sinônimo de chocolate. E se você for ao supermercado essa semana, você vai encontrar nos supermercados, nos grandes magazines, você vai encontrar vários ovos de Páscoa. Mas afinal de contas, o que é a Páscoa? E esse texto nos ajuda a lembrar o que é a Páscoa. A Páscoa é o momento que nós relembramos a morte de Jesus Cristo por mim e por você. A Páscoa é um momento em que eu e você paramos para refletir sobre a nossa condição humana e sobre o que Deus teve que fazer para nos salvar. Esse texto relata aqui a crucificação de Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo foi levado ao Calvário e foi crucificado. Para os romanos, a pior morte que poderia existir era a morte de cruz. Ela significava que aquela pessoa que estava morrendo era uma pessoa que não merecia viver. Que aquela pessoa que estava morrendo, ela era uma malfeitora. Mas não simplesmente um ladrão. Não simplesmente alguém de crimes menores. Mas era o pior castigo que poderia existir para uma pessoa, era a morte na cruz. Significava que aquela pessoa não era mais digna de estar no meio da sociedade. Significava que aquela pessoa tinha que ser morta para que a sociedade fosse purificada. A Bíblia fala, o Antigo Testamento fala e o Novo Testamento fala, principalmente o apóstolo Paulo, nos lembra lá em Gálatas que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, a gente pode lembrar aqui e entender que o que para nós parece ser de menos, o que para nós não custou nada, o que para nós parece até meio sem significado, para Deus custou muito caro. Deus teve que enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E a gente às vezes se esquece de quem era Jesus Cristo, de quem é o nosso Salvador, de quem é aquele que morreu na cruz por mim e por você. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo sempre existiu ao lado de Deus Pai. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que ele não foi criado como eu e você, mas ele foi gerado por Deus Pai. E ele sempre existiu ao lado de Deus Pai. A gente precisa entender também que Jesus Cristo é o Filho amado. Quando Jesus Cristo foi batizado, ouviu-se uma grande voz que falava assim: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Jesus Cristo não era simplesmente o Filho de Deus. Não é simplesmente um Filho que tem a mesma natureza, a mesma substância de Deus. Mas ele também é o Filho amado de Deus. Aquele que Deus cuidou e amou. Foi esse quem Deus entregou por nós. Foi esse que Deus quis enviar por nós. Foi esse a quem Deus quis fazer com que tomasse o nosso lugar. Mas a Páscoa significa também que Jesus Cristo foi zombado. O texto fala aqui, nos versículos 33 ao 38, que Jesus Cristo foi zombado e que blasfemaram contra ele. Talvez a gente não entenda muito bem o que significa blasfemar. Jesus Cristo foi xingado. Jesus Cristo foi maltratado. Se você se lembra do filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson,
ele tenta colocar ali naquele filme com cores muito reais o sofrimento de Jesus Cristo. Antes ele ser crucificado, antes ele ser colocado na pior morte que poderia existir, Jesus Cristo foi chicoteado. E não é com uma cinta como nós pensamos. Jesus Cristo foi chicoteado com um chicote com várias tirinhas, e na ponta de cada tirinha tinha um canino de um animal, para onde batesse e rasgasse. Jesus Cristo foi coroado com uma coroa de espinhos. E o mais interessante disso é que Deus quis fazer isso por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Jesus Cristo também se ofereceu por mim e por você. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia muito lindamente na carta dele aos Romanos, dos capítulos 3, 4 e 5, ele vai falar que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar e sofreu por mim e por você. A morte de Jesus Cristo não foi simplesmente um ato para satisfazer a vontade dos poderosos da época. Ele não era um revolucionário. Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e ele morreu para satisfazer a santidade de Deus, a justiça de Deus. Mas a segunda coisa que me vem à mente aqui, o que eu entendo aqui, é que Jesus Cristo se fez maldito, mas morreu sem pecado. É isso que a gente vê aqui no testemunho dos dois malfeitores. Jesus Cristo se ofereceu por mim e por você. Foi contado como se fosse um ladrão, um assassino, um revolucionário, um pior de todos, que não merecia mais viver. Foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Às vezes a gente chama eles de ladrões, mas um ladrão não teria essa morte. Foi mais intenso o crime deles, foi maior o crime deles. E esses dois homens, ali morrendo, um deles zomba de Jesus Cristo e fala assim: olha, se você é Deus mesmo, salva-nos. A mesma zombaria e o mesmo xingamento que aconteceu antes e que Lucas relata aqui antes. E lembrando o início do Evangelho de Lucas, Lucas faz um testemunho histórico. Ele ouviu as pessoas, buscou as fontes e depois foi escrever. É isso que ele fala no capítulo 1, nos primeiros versículos do capítulo 1 do seu Evangelho. Mas Jesus Cristo aqui foi contado como um ladrão, mesmo sem ser ladrão. Mesmo dentro da zombaria, ele foi reconhecido como uma pessoa que não tinha pecado. É interessante a gente olhar o que fala aqui o segundo ladrão. Ele diz assim: nem o menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Jesus Cristo não fez nenhum mal para as pessoas. Jesus Cristo não atacou as pessoas, Jesus Cristo não destruiu as pessoas. Jesus Cristo veio mostrar o pecado que havia no mundo. E isso aí ofende. Aliás, uma das coisas que a gente mais evita é o espelho. Essa é uma ideia que eu já tenho colocado aqui nos programas, dia após dia. Nenhum de nós gosta de encarar o espelho. Há pessoas que a primeira coisa que fazem é acordar e já passar o pente, lavar o rosto. Se for uma mulher, passar uma maquiagem, depois ela olha no espelho e fala assim: agora estou bem. Porque o espelho denuncia quem nós somos. A Bíblia também faz isso, denuncia quem nós somos. E Jesus Cristo também fez isso, denunciou quem nós somos. Nós somos pecadores e a vida de Jesus Cristo, sua santidade, sua bondade, sua compaixão, confrontam a nós, fazem com que eu e você nos sintamos pequenos, nos incomoda,
faz com que a gente se sinta o pior de todos. E nós vamos pensando assim, por que eu tenho que continuar lendo a Bíblia? Por que eu tenho que continuar orando? Por que eu tenho que continuar seguindo a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você, mesmo sem pecado algum, para substituir a mim e a você. Éramos nós que deveríamos estar lá. O autor de Hebreus, a gente não sabe quem é, pode ser Apolo, pode ser outras pessoas. O autor de Hebreus diz para nós que ele, mesmo ele sendo sacerdote, se ofereceu por nós como sacrifício sem mácula para nos dar a paz. O apóstolo Paulo repete uma ideia parecida com essa também. Jesus Cristo morreu por mim e por você, nos substituindo lá. Quem deveria estar ao lado dos dois ladrões era o Paulo. Não o apóstolo Paulo, o Paulo pastor, o Paulo que mora aqui em Lages, o Paulo que convive com as pessoas. Jesus Cristo sofreu a minha morte para que eu pudesse ter a sua vida. Jesus Cristo sofreu por mim para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo sofreu por mim para que eu pudesse realmente viver perto de Deus. A Páscoa é isso. É Jesus se tornando maldito por mim e por você. A Páscoa também é Jesus substituindo a mim e a você na cruz. Mas a Páscoa também é o reconhecimento de que Jesus Cristo é Deus. Veja só dos versículos 44 ao 49, que no momento em que Jesus Cristo morreu, no momento em que ele entregou a sua vida, diz aqui que era meio-dia e se fez noite. Sabe o que isso significa? Significa que parecia que o tempo iria fechar e que seria um grande temporal. Mas nenhum temporal fica do meio-dia até as 3 horas da tarde. O texto diz aqui, no versículo 44, diz que já era quase hora sexta, meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. No momento em que Jesus Cristo estava morrendo, toda a criação gemia e sofria por causa da morte de Jesus Cristo. Porque o Verbo que se fez carne e habitou entre nós estava morrendo. Porque aquele que era a expressão exata de Jesus Cristo, de Deus Pai, estava morrendo. Porque aquele que ajudou a criar todas as coisas estava morrendo. Porque o Senhor da criação estava morrendo. E toda a criação chorava e gemia, porque Jesus Cristo estava morrendo. Não foi simplesmente algo corriqueiro, mas Jesus Cristo morreu por mim e por você. E no momento da sua morte, a toda a criação, toda a natureza, todas as coisas que Deus criou, testemunhavam que Jesus Cristo era o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. O Salmo 19, no versículo 1, fala aqui. Vamos ver o Salmo 19, versículo 1, que ele vai falar como a criação de Deus, como toda a natureza, resplandece a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1, fala assim para nós. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como todo firmamento ali naquele momento da crucificação de Jesus Cristo, da sua morte, também anunciava que estava morrendo o Rei dos Reis, estava morrendo o Messias, estava morrendo o Filho de Deus. Não era um homem qualquer, mas foi o Filho de Deus que se entregou por mim. Foi o Filho de Deus que tomou o meu lugar. E agora toda a criação estava glorificando e dizendo: verdadeiramente este era o Rei dos Reis, o Senhor.
Mas diz mais ainda aqui, que houve transformações no templo. Quando a gente pensa em templo hoje em dia, a gente pensa em um lugar onde que as pessoas se reúnem. E realmente hoje a igreja é isso. É o local onde que a igreja se reúne. A igreja são as pessoas. Mas no Antigo Testamento o templo simbolizava a presença de Deus. E havia uma parte do templo chamada Santo dos Santos. E que havia naquele lugar uma cortina que o separava de todos os outros compartimentos do templo. Esse lugar ficava bem no centro do templo. E somente uma pessoa podia entrar uma vez por ano lá dentro. Era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano só no dia da expiação. O que separava esse lugar santo dos santos, o restante do templo, era uma cortina, um véu. Só que quando a gente tenta traduzir essa palavra, nenhuma palavra dá conta disso. Porque a largura desse tecido eram várias camadas de tecido que davam como se fosse 4 dedos de largura. E diz a Bíblia, diz aqui o relato de Lucas, que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Quando Jesus Cristo morreu, esse rasgar o véu do santuário simbolizava que a separação que havia entre os homens e Deus tinha acabado, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Significa que agora os que creem em Jesus Cristo têm livre acesso a Deus e não precisam mais ir para os templos lá, porque agora Jesus Cristo habitaria neles de uma maneira espiritual. Mas diz mais aqui, diz que um homem, um capitão, um centurião era um homem que tinha sobre seu poder 100 homens. Era um pelotão bem grande. Diz aqui que o centurião que estava ali vendo a morte e a crucificação de Jesus Cristo, o centurião que estava ali comandando os soldados que guardavam aquele momento, disse, verdadeiramente este homem era justo. Então nós vemos a natureza dizendo que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Nós vemos o véu que separava o homem da presença de Deus sendo rasgado. E nós vemos pessoas de fora, de uma outra fé, de uma outra cultura, dizendo: esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Que lições que eu posso tirar desse texto para mim e para você hoje? A primeira lição que eu tiro desse texto para mim e para você hoje é que Páscoa não é só bacalhau, não é só chocolate. Né? Lembrando do que eu falei logo no início, Páscoa não é só bacalhau, não é só chocolate. Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver a ressurreição no outro programa. Mas Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Na Páscoa a gente pode celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Nós podemos celebrar a vitória de Jesus Cristo que nos garante a salvação. Eu e você podemos celebrar que Jesus Cristo se fez maldito em meu lugar, aguentando xingamentos e blasfêmias das pessoas que ele veio salvar, porque ele apontava o pecado das pessoas. Mas nós também podemos celebrar que Jesus Cristo, apesar de ser contado entre os malfeitores e estar entre os malfeitores, ele nunca pecou, e é por isso que o seu sacrifício é perfeito. É por isso que quem crê em Jesus Cristo pode ter a certeza da salvação. Mas por último, Jesus Cristo também, a sua morte, comprova de que ele era o verdadeiro Deus. Então ele não era um homem como eu e você. Ele não era um revolucionário como eu e você. Não era um homem com as nossas fraquezas. Ele não era um homem que podia dar algo errado, mas ele era o verdadeiro Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que nessa semana que estamos entrando na Páscoa, que vamos celebrar a Páscoa, Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que a gente entenda o verdadeiro sentido da Páscoa, Pai.
que é a libertação, a nossa libertação dos nossos pecados, Pai. Providenciada e colocada pelo Senhor nas nossas vidas, Pai. Quero te implorar pelas pessoas que estão ouvindo esse programa, que o Senhor coloque fé no coração delas, que elas creiam em Jesus Cristo. Quero te implorar pelas pessoas que estão ouvindo esse programa e estão doentes, Pai Santo, e pelas que não estão ouvindo também, que o Senhor providencie cura para elas, Pai Santo, através dos médicos, através de outros meios. Tu és poderoso para isso, Pai. Quero te implorar ainda, Senhor Deus, e te suplicar que o Senhor abençoe, Pai Santo, aquelas pessoas que possam estar passando por problemas familiares, Pai. Que a tua boa mão esteja com elas, Pai Santo, que haja entendimento, que haja perdão, que haja transformação ali, Pai. Também queremos te implorar e te suplicar que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, Pai. Providencie trabalho para eles, Pai. Te imploramos, Pai Santo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, Pai. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é nosso convidado para estar conosco e continuar ouvindo a programação da Nova Era TV e ver novamente o programa Nascimento para a Vida Eterna. A cada semana entra um programa novo e você também é nosso convidado para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Deus te abençoe. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor.